porque Tu és digno de todo louvor, toda adoração, toda honra, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados como igreja, mas também pedimos e buscamos, Pai, essa transformação para que possamos estar realmente no centro da Tua vontade, Pai. Vai visitando cada coração aqui presente, Pai. A Tua palavra diz que Tu sonda corações, que Tu conheces o mais profundo de cada um de nós. Então vai em cada um, Pai. Vai sarando, vai restaurando, vai transformando, vai limpando, Pai, tirando de cada um tudo que desagrada a Ti, Pai. Vai nos modelando para que nós possamos refletir Jesus Cristo em nossas vidas, Pai. Isto é coisa fundamental e importante na nossa vida espiritual e na nossa caminhada com o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós não queremos, Pai, prosperidade material enquanto continuamos sem prosperar espiritualmente. Então trata, Pai, trata cada um de nós aqui. Tu sabes a intimidade individual de cada um. Pecados que nós guardamos conosco mesmos, a gente vai acariciando, vai andando tanto tempo com aquele pecado. Vai lá nele, Pai, vai lá nele. Destrói, põe por terra e nos santifica, preparando cada vez mais para Ti, Pai. Eu também peço, Paizinho, que Tu alcances, que Tu visites nesse momento cada lar aqui representado, Pai. Derramando bênçãos, derramando paz, derramando compreensão, harmonia entre os familiares, que os filhos possam conhecer e saber o que é amor, carinho, atenção, cuidado, pela maneira que eles veem os pais tratarem uns aos outros, Pai. Nos ajuda a sermos verdadeiramente sal da terra e luz neste mundo, Pai. Através das nossas atitudes, da maneira de tratar, do cuidado com o próximo, nos ajuda a ser verdadeiros cristãos, Pai. Nos protege de ensinamentos falsos, do evangelho fácil, mas nos atrai para o evangelho transformador, Pai. Porque o que nós desejamos está no centro da Tua vontade. Nos ajuda a demonstrar o nosso amor através da obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim, Pai, que Ele disse que vai saber os que verdadeiramente o amam. E para esse ano novo que está chegando, Paizinho, que maravilha saber que Jesus Cristo está buscando revelar-se a nós. E Ele diz, Ele promete: eu vou me revelar àqueles que me amam através da obediência aos meus mandamentos. Então, Pai, nós já temos um roteiro, um caminho traçado, seguro para o ano que se inicia, que é através da obediência ao Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar juntos o 370 da harpa capital. João aqui, da Bela. Tudo aqui, pera. 370 da harpa cristal, hein? Amém. 10, da Bela. Glória. Amém, amém. Glória a Deus. Ó meu amor, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça
mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, glória a Deus, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Se Cristo vai conosco, nós iremos, não é assim? Glória a Deus. Vamos Aleluia. cantar o Aleluia. 515 da África Austral. Aleluia. 515. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Aleluia. Deus. E assim a presença do Espírito Santo no nosso meio, Pai. Glória, muito obrigado, Pai, por estar aqui conosco. Tu tem toda a autoridade aqui, Pai. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação,
sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, ao gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça, seu poder, quero sempre aqui contar. Contemple com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos uma falha conosco, que nós sempre buscamos o que não temos. E a gente valoriza pouco o que já temos. Então, eu vi uma tirazinha que dizia o seguinte: enquanto nós não temos, aquilo tem um valor. Quando nós temos, o valor daquilo cai bastante. E quando nós perdemos, o valor daquilo multiplica. Então, isso ensina que a gente não sabe valorizar, não sabe desfrutar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E muitas vezes a gente fica reclamando, insatisfeito, porque há uma inversão de valores aí, porque a gente deseja ordenar que Deus faça as coisas para a gente. Então, não é Jesus que é o meu Senhor, eu que sou o Senhor de Jesus, porque eu estou determinando para Ele.
não é assim? Mas Deus tem derramado muitas bênçãos em nossas vidas. E num desses louvores, eu estava lembrando que essa hora tem pessoas em UTIs, tem mãe vendo os filhos na UTI, ela não pode sequer entrar, tem filho vendo o pai e a mãe numa enfermaria lotada de gente parecendo uma feira. E Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, nós que estamos aqui tranquilos, com saúde, perto das pessoas que amamos. E se nós formos contando essas coisas, a gente vai ver quanto Deus tem feito. Aleluia. O problema é que a gente não conta. Mas se a gente fosse contando, ia montar um volume que ia ser suficiente para estarmos muito mais que agradecidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos levar o 564 para a gente terminar essa parte do louvor. 564 da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Amém. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dias de uma vez, E verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, digas quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tenha caso, mágoa, triste é o teu lidar. É a mão pesada que tens que levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos ditas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quando ver os outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quando Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Aleluia. Quantas mensagens quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um louvor poderoso para quando você está com sentimento de incredulidade, você está achando que Deus não está fazendo, Deus não está ouvindo. O louvor ajuda muito a fazer esse trabalho mental na nossa mente, é purificação mesmo, porque você escuta um louvor desse e você começa a refletir e a gente fica até com vergonha
da atitude que você estava. Tem um louvor muito bonito também, que eu não lembro o número dele agora, que eu não vou cantar, mas ele fala dos dois lados. Ele diz que agradece a Deus pelo brilho das estrelas, mas agradece a Deus também pelas noites escuras, que agradece pelas lutas, mas agradece pela paz. Então esse é um louvor muito bonito e muito poderoso também, porque leva a gente ao equilíbrio, à maturidade, porque nós vemos na caminhada cristã ter os dois lados. Ele diz que agradece pelo sorriso e agradece pelo choro também, porque Papai do Céu vai dizer tudo da glória, né? E é desse jeito. Eu quero dar oportunidade para os irmãos virem deixar um versículo, uma reflexão. Quem é o primeiro? A pastora Michele. Pastora Prisca Mia. Deus está te chamando para compartilhar algo da parte dele conosco. Meu Deus. Essa mamãe De lugar. é muito orgulhosa, viu? Glória a Deus. De lugar. Glória a Jesus. Representa Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria imensurável estarmos aqui. Quando foi nos feito o convite, eu disse à mamãe, vamos orando e a gente vai chegar lá para a glória de Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu sei que tudo é Deus quem tem preparado. É Porque verdade. a nossa vida é regida por Ele, né? Muitas vezes nós fazemos planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. É Eu quero dizer verdade. que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Amém. Eu estava olhando aqui, contemplando o que Deus fez na vida de vocês, que eu vou ouvir ainda, né? Mas eu estava dizendo para o meu esposo, eu disse, olha meu filho, mas Deus já vejo com os olhos da fé, porque quando a gente trabalha para a obra, a gente não almeja nada para a gente. Eu, pelo menos, sou assim. É verdade. E eu estou vendo que essa família também é assim. E me deu uma alegria muito grande de passar por essas portas e dizer, Deus, obrigado por ter me trazido para um lugar onde eles compactuam com o mesmo pensamento que eu, que é de te servir. Né? Verdade. Que adianta ter tanto para não servir a Para Deus? servir a Eu já disse a Deus que Ele não me desse nada grande se não fosse para a glória dele. Mas se for para a glória dele, eu só quero coisa grande, porque Ele é grande, né? Tem gente que fala assim, Deus me deu um carrinho, está tudo errado. Quer dizer, se for para o seu deleite e para a sua vaidade, está pedindo certo. Mas se for para a glória dele, nunca peça nada pequeno, porque o nosso Deus é grande. E Deus gosta de quem sonha. A gente vê José, né? Mas vamos para a palavra, se eu vou falar muito, mulher já fala muito, mulher pastora, minha filha, todo dia. Se eu for falar de Jesus, eu falo, mas a gente chega no ano novo, eu não paro. Eu quero deixar para a nossa meditação, eu quero ver com vocês também. Isaías capítulo 9, que tem como tema na minha Bíblia, aqui na minha versão bíblica, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 1 até o 6. Amém? Todos acharam? Amém. E diz a palavra de Deus: mas a terra que foi angustiada não será entebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. E sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte resplandeceu a luz. Te multiplicaste a nação, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultaram quando se repartem os despojos.
porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. E o versículo 6, que é o principal: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus, E aleluia. é a esse príncipe da paz que nós servimos. Quando Jesus nasceu, não nasceu só um menino, nasceu a esperança, nasceu a nossa libertação, nasceu, aleluia, a nossa... Quebrou-se ali no nascimento de Jesus o nosso jugo, né? E a nossa vez de sermos chamados de filhos de Deus. Quando Jesus nasceu com ele todas as coisas boas que nos alcançam até hoje. Quando Jesus nasceu com ele a luz que brilha no meio das trevas. Quando Jesus nasceu com ele também, aleluia, a nossa vez de ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Se não fosse por Glória a ele, Deus. nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos condenados. Porque pela lei nós não conseguiríamos chegar, aleluia, num lugar como esse chamado de altar para pronunciar sequer o nome dele. Mas a graça, aleluia, dele nos alcançou. Glória a Deus. Veio com ele também a graça. Aleluia. E é por ele, por causa dele e com ele que nós estamos aqui nessa hora. Glória a Deus, verdade. Por isso aleluia. que ele é chamado de maravilhoso. Por isso que ele é o nosso conselheiro. O mundo procura conselho em tantas pessoas, em tantos lugares, procura até na inteligência artificial, né? O que é que eu faço? Está acontecendo tal coisa e a inteligência está ali tomando o lugar de Deus. O lugar do conselho real, do verdadeiro conselheiro. As pessoas procuram paz neste mundo, mas a Bíblia diz que o príncipe desse século é o maligno, mas o príncipe da paz. Oh, aleluia! Aleluia. Glória a É o Deus Deus. que eu e você serve. Amém. É o único que tem a paz de Deus que excede todo entendimento humano. É o mundo indo em direção à colisão, em direção ao abismo, e a gente em paz. Aleluia. Muitas vezes é o problema batendo na porta, é a enfermidade que não quer ir embora, mas nós estamos em paz. Aleluia. A escassez chega, muitas vezes você abre o armário, vê que está acabando, mas você está em paz, porque você lembra, aleluia, que ele vive e reina para sempre e se levantará ao meu e ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Essa data que o mundo romano colocou não tem nada a ver com o nascimento do nosso Jesus, nós sabemos disso. Que é aproximadamente em setembro que Jesus nasceu. Isso foi uma data jogada para... Hoje é o marketing, você vê, passa em qualquer lugar, não se fala de Jesus. Se comemora o Papai Noel, um homem chamado Nicolau, que tem uma cesta cheia de presente, que vai castigar os malvados e presentear os bonzinhos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele malvado, bonzinho, quem for, todo aquele que nele crê, não pereça. Enquanto Aleluia. Nicolau, eles dizem que dá presente só a quem se comportou, Deus nos ama da forma que nós somos. Aleluia. Mas precisamos crer nele e permanecer adorando a ele e mudando, como aqui o pastor falou. A mudança, ela é todos os dias. Todo dia dizendo, Senhor, tira esse pecado de dentro de mim. Tira esse pensamento ruim. Tem crente que tem um pecado que eu costumo dizer que é pecado de estimação. Tem um cachorrinho ali, que o nome dela é Flor, né, que a minha filha trouxe. É um animalzinho dela de estimação. Cuida dela todo dia, dá banho no tempo certo, alimenta, toma água e está ali cuidando. E tem crente guardando esse pecado assim, sabe? Alimentando, cuidando, muitas vezes escondendo para que ninguém veja.
mas aquele que está sentado em cima do trono, aleluia, tem querubins com olhos em cima de mim e de você, vendo tudo. Aleluia. Então, o melhor que nós temos que fazer é adorar, é servir, é se entregar na beleza da sua santidade. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Nunca Glória esqueça, a Deus. o Natal não tem nada a ver com trocar presentes, com árvore de Natal. O Natal tem a ver com o nascimento de Jesus, com o nascimento da nossa esperança, com o nascimento daquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E todo o jugo foi quebrado diante dele. Em nome de Jesus, eu agradeço aqui a oportunidade. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Ela foi muito bem, a pequena e a vida da gente assim, né? Aleluia. Beleza. Louvarei, Aleluia. Glória a Deus. para sempre exaltar o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, toda a vida sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. O irmão tem uma reflexão, uma palavra para deixar? Amém. Aí depois eu vou soltar a mensagem, porque senão a gente vai ficar até 1 hora da manhã. Falando de Jesus, pode amanhecer o dia. Ô, glória. Louvando, falando a palavra. É muito bom. Salve, irmão, Pai do Senhor. A gente faz uma Amém. vigília. Amém. Fazer uma vigília. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 30. E um anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém? Amém. Será chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Estamos comemorando a véspera de Natal. Para a gente é fácil. Mas naquele dia que Maria e José começou a caminhar, indo embora com Jesus, Maria com Jesus no ventre, e ao chegar a um determinado lugar, onde ali existia, era chamado outro nome, outros lugares chamados de curral e outros nomes que é dado para cada país de uma forma diferente. Jesus foi despojado numa manjedoura, nasceu, mas nesse caminho, eu me lembro muito bem quando um dia quando eu fui católico, e um padre, antropólogo, arqueólogo, um estudioso, e ele foi nesse mesmo lugar e fez esse mesmo trajeto que Maria fez. E ele disse que naquele momento, durante o dia, era uma temperatura de quase 50 graus, mas quando chegou a tardezinha, perto das 5 horas, entre 5 para 6, mais ou menos foi isso que ele falou, ela baixou de uma temperatura para menos 14. E ele disse que quase não chega num tabernáculo que tinha no caminho. E ele ali entrou, passou mal, as freiras levaram ele para o convento, lá colocaram numa banheira e começaram a jogar água morna para que ele ali não tivesse um problema sério. Ele disse que passou uma situação difícil. A gente vai colocar a mesa, colocar boa comida, boa alimentação, e a gente comemora o nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus não foi tão fácil. Para a gente pode ser muito fácil, mas para aqueles três, naquele momento, era difícil. A perseguição era grande. Jesus viveu em momentos de perseguição.
até eu nascer. Jesus, quando chega aos 30 anos de idade, que começa seu ministério, começa de novo mais uma perseguição. Quando ele tinha 12, ele pregava para os doutores. Aos 30 começa seu ministério, e no seu ministério Jesus começa a ser perseguido pelos fariseus, porque não acreditava que aquele menino que lá atrás nasceu numa manjedoura era o verdadeiro Salvador. Muitos ainda estão esperando esse Salvador, mas esse Salvador já nasceu. Esse Salvador, ele foi crucificado e morto por mim e por você, e ressuscitou para mostrar para aqueles homens que hoje aos poucos estão se convertendo ao messianismo e conhecendo o verdadeiro Jesus de Nazaré. Aleluia. Aqueles que tentavam confrontá-lo não conheciam o quanto ele conhecia, porque ele era a própria palavra. E hoje tantos não entendem a comemoração do verdadeiro Natal. Acha que é só uma mesa bonita, acha que é só um enfeite, uns piscas e acabou-se. Não. Celebramos também o nascimento, celebramos a morte e celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Que possamos entender que nós não somos nada, somos dependentes daquele que veio por mim e por você, o Pai que deu o próprio Filho para que morresse por mim e por você, para que a gente hoje vivêssemos no tempo da graça, porque se fosse naquele tempo a gente não estaria mais aqui contando história. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Que esta noite seja uma noite de bênção, que a gente possamos refletir no nascimento de Cristo, que possamos entender que nós não somos nada sem Cristo, somos totalmente dependentes de Cristo. Agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Caraquio, aleluia. Certo como aqui Eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu que falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pelos louvores que foram Glória. do fundo do nosso coração dedicados para ti, mas que nos enche de esperança, de renovo, e também pelas mensagens que já foram compartilhadas aqui, enaltecendo nosso Senhor Jesus Cristo, falando da realidade dele em nossas vidas. Te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Nós vamos agora para mais uma mensagem, e que tu possas estar, Pai, preparando o coração de cada um, Aleluia. tirando qualquer bloqueio, tirando o sentimento de incredulidade e dando principalmente, Pai, a cada um a percepção da importância do que está escutando, Pai. Glória a Deus. Nós sabemos e com tristeza que dos 100% das sementes que foram jogadas, apenas 25% tiveram resultados positivos. 75% foram perdidas. Mas tu nos estimula e nos pede para continuar pregando a tua palavra, Pai. E que aqui a tua palavra possa encontrar terra fértil, e que esse coração, essa mente possa vir a dar frutos a 100, a 1000, a 100.000, que a tua palavra encontre terra fértil, terra boa, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro, te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já sabemos que Jesus Cristo é fundamental, a importância dele na nossa vida. Nós temos uma promessa maravilhosa de vida eterna, e que Deus quer dar vida e vida em abundância. Mas para termos essa vida em abundância, nós já começamos usufruindo aqui. Nós nem precisamos fazer nada para Jesus em base de troca,
Mas, ao obedecermos, ao fazermos segundo Ele orienta, as coisas já vão mudando na nossa vida, as bênçãos vão chegando, a harmonia, a paz vai nascendo, e não é para ser na base de droga, porque Jesus nos chama para intimidade, Jesus nos chama para sermos amigos, para caminharmos com Ele. E Jesus, percebam que agora eu estou falando Jesus em relação a nós que estamos aqui. Nós temos um elo tão forte com Jesus, e nós vamos ver aqui em versículos, que Jesus vai dizer: sem mim, nada podes fazer. Sem mim, nada podes fazer. Então, esteja atento nesta mensagem que a gente vai estar compartilhando aqui, porque vai edificar muito as nossas vidas. O texto, eu pedi ao Espírito Santo inspiração e preparei, para a nossa programação, o nosso caminho em 2026. O que a gente precisa mudar? Como a gente precisa se relacionar com Jesus? Então, o título é Despertar para uma vida profunda em Cristo. Os tópicos, que eu não sei se dará para vermos todos, buscar intimidade com Cristo. Preste atenção, porque isso já seria o teu roteiro. Buscar intimidade com Cristo. Como? Ter uma vida consagrada. O que é consagrar-se para Deus, para Cristo? Santidade. Qual é a diferença entre consagração e santidade? Outra coisa importante para nós, como cristãos, resplandecer o amor de Deus através do amor ao próximo. Porque não é a religiosidade, não é a roupa bonita, não é o título que vai impactar. Porque Jesus diz: vocês serão reconhecidos pela maneira que tratarem uns aos outros. E Jesus diz: não deixem se vencer pelo mal, mas paguem o mal com o bem. Então, há uma transformação no nosso ser que Ele está chamando para ser. E a maneira muito real de nós demonstrarmos nosso amor ao próximo, você acredita que é pelo evangelismo? Se foi tão bom na nossa vida essa mudança, e a gente, quando não evangeliza, quando não leva a palavra, a gente está omitindo, tirando da pessoa a possibilidade de conhecer esse Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Se foi tão bom para você, por que você não quer que o outro saiba? Mas isso vai muito mais além, porque quando você não faz isso, você está frio. E quando você está frio, insensível, o próprio Jesus disse que vai cuspir você. Então, evangelismo é uma coisa que deve estar muito fortemente no nosso foco. Eu estou dizendo para o ano, porque a gente está fazendo uma perspectiva, mas é já para sair daqui com esse jeito. E a intimidade com Jesus através do Espírito Santo. Você sabe que quando Jesus está indo embora, na última semana com os discípulos lá, Ele poderia dizer: eu estou indo embora, mas eu vou deixar qualquer coisa para vocês que não seja o Espírito Santo. Ele podia escolher qualquer outra coisa, mas Ele disse: o que eu tenho de mais importante para deixar com vocês é o Espírito Santo. E por muito tempo na minha caminhada, eu deixava o Espírito Santo bem de lado. Mas só que em Romanos 12, 1 e 12, quando diz: não deixe ser mudado pela cultura, pelo padrão deste mundo, a nossa mente, meu irmão, minha irmã, ela é alimentada pelo Espírito Santo que vem de Deus, ou pelas coisas do mundo. Então você começa a perceber como o Espírito Santo é importante na sua vida, porque Deus, Ele vai mandar através do Espírito Santo.
Tanto é que o Espírito Santo ele vai alertar da consciência do pecado e ele vai nos apontar. A justiça de Jesus é assim, vocês devem ser desse jeito. E ele continua conosco nas orações, arrumando as orações quando nós não oramos direito. E eu fiz um estudo sobre o Espírito Santo. Ele está desde a criação, depois está no nascimento de Jesus, depois está na criação da igreja de Pentecostes, e o Espírito Santo está o tempo todo. Então, Jesus diz: eu estou indo, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Se não fosse importante, pessoal, Jesus, por que iria deixar o Espírito Santo? Então, nós temos que pedir e ter como foco muito para a nossa vida aumentar essa sensibilidade de saber quando o Espírito Santo está direcionando a gente para algum lugar, para algum ponto, quando ele está alertando. Porque sem o Espírito Santo nós estamos meio que perdidos. E tem um exemplo muito forte e interessante, que quando Jesus estava para ser crucificado, os apóstolos estavam temerosos, covardes, arredios, a ponto de dizer que não conheciam Jesus. Não foi assim? E depois em Atos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles ficaram intrépidos, corajosos, enfrentando as autoridades, a ponto de dizer: mas vale para nós servir e obedecer a Jesus e a vocês. Mas antes eles não queriam nem ser identificados. Então, você consegue perceber que sem o Espírito Santo a gente... Às vezes eu tenho uma ideia assim na minha mente que Jesus disse: ó, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar eu mesmo com vocês, só que agora com o nome do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que ficar fazendo o que Jesus fazia, né? Conosco, amém? Amém. O texto base está em João 15, capítulo, versículos 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, e Jesus está dizendo para mim e para você: ó, sem mim você não pode fazer nada. E se você estiver atrelado a mim, você vai dar muitos frutos. E esses frutos, você pode até pensar que é a abertura de igrejas, pode pensar que é carro novo, casa nova, coisas materiais, mas os frutos estão lá em Gálatas, falando de amor, autocontrole, longanimidade e todas essas coisas. Então, quando você está buscando o Evangelho, que o fruto que você vai produzir não é esse tipo, você não vai estar refletindo, resplandecendo Jesus. Porque Jesus, ele não tinha um super carro, uma super casa e roupas super elegantes. Mas ele era compreensivo, ele era amoroso, ele era, não tinha preconceito, não era desse jeito. Então, se eu quero refletir Jesus, os frutos que tem que sair de mim é desse tipo. Aleluia. Amém, glória a Deus. Nós precisamos estar em Jesus, porque Jesus está no Pai, e aí nós seremos só um. Jesus vai dizer isso. Vivemos em um tempo marcado pela pressa, pelo consumo, pela superficialidade espiritual e por uma perigosa ilusão, a de que podemos seguir a Cristo sem profundidade, sem renúncia e sem transformação. Essas três palavras, esses três verbos ou substantivos são muito fortes. Seguir a Cristo sem profundidade,
Você não se dedica o suficiente, você não se santifica, você não busca aquela intimidade com Ele, sem renúncia. Eu estou seguindo a Cristo, mas vou tomar uma cervejinha ali porque te mandou uma duas, não faz mal, mas eu posso fazer outras pequenas coisas. Eu não estou renunciando nada. Eu não estou renunciando nada para seguir a Cristo. Isso é transformação, porque a Bíblia vai dizer: quem está em Cristo é nova, e as coisas que eram para trás já passaram. tudo se fez novo. Aleluia. Mas há um ensino e uma tendência que as pessoas se esforçam para estar buscando coisas lá de trás e colocando na vida nova do cristão, seja através da música. Bota uma letra cristã, mas a batida é a de antigamente, que você está cantando, falando a coisa de Jesus e está dançando como o antigo. Várias coisas que o mundo tenta trazer para a nossa vida, mas a palavra diz: sem profundidade, nem Jesus quer. Sem renúncia, Jesus disse: se quiser manter a tua vida, tu vai perdê-la. Porque a gente tem que sacrificar essa vida para conseguir a nova vida em Jesus. E sem transformação, tem que haver transformação. Tem que haver transformação. E essa transformação é que vai forçar a nossa renúncia das coisas. A igreja corre o risco de tornar-se ativa, mas não íntima de Deus. Ela é ativa, ela tem cultos, ela faz campanhas e ainda assim não tem uma intimidade individual com Jesus. Ela pode estar ocupada, mas não está consagrada para Deus. Pode estar informada, mas não está transformada. Jesus, porém, nunca chamou as pessoas para apenas frequentarem os ambientes religiosos. Jesus chamou para andar com Ele. É muito forte essa afirmação. Veja como Jesus quer você. Ele chamou para andar. Ele chama de amigos. Para permanecer nele e refletir sua visão no mundo. Veja o que ele diz: se você estiver em mim e eu estiver em você, tudo que você pedir será feito. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa mensagem é um despertar espiritual para nós voltarmos ao essencial, à centralidade que é Cristo e a compreensão de que as coisas materiais podem se tornar uma armadilha que rouba o nosso foco do que realmente é eterno. Porque quando nós formos, tem lá Timóteo dizendo: nós chegamos sem nada e vamos embora sem nada, né? O perigo de uma vida espiritual superficial. Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso é tão perigoso na nossa vida como cristão, depois de 15 anos e 20 anos como cristão, né? Estou salvo já, estou de boa. E o vizinho? Não, o vizinho não. Falei a palavra para ele faz 2 anos e ele não se interessou. A igreja de Éfeso era correta doutrinariamente, era ativa ministerialmente, mas distante em intimidade. Isso nos revela uma verdade alarmante, que é possível servir a Deus e ainda assim estar longe do coração de Deus. O Espírito Santo hoje chama a mim e a você para um retorno, um despertar a uma caminhada mais profunda. Aqui eu estou com o meu amigo Carlos. Quando ele chega aqui, como a gente vai começar esse trabalho, a gente faz logo um momento devocional. Porque é muito fácil você, mesmo como cristão, passar a semana toda nem abrir a Bíblia.
E essa oração padrão, que às vezes você nem está sentindo, está falando por falar. Tem até música que diz: deu um beijo e um até logo, que já se acostumou a dizer. Aí assim, tá frio, tá sem intensidade, tá sem intimidade, tá sem profundidade. Vocês estão entendendo para onde o Espírito Santo está me guiando para ouvir vocês? Aleluia. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que nós podemos buscar nisto é intimidade com Cristo. Jeremias 29:11. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus, Ele não está escondido, mas Ele precisa de todo o nosso coração, toda a nossa força e determinação para encontrar. Deus revela que a intimidade não é impedida pelas circunstâncias, mas pela falta de entrega. Buscar a Deus com todo o coração não é um ato ocasional, mas é uma postura contínua. O Salmo 27, no versículo 4, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Vejam, são dois passos, dois momentos. Ele pediu e ele continua buscando, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É foco, é busca de intimidade. Davi não buscava apenas bênção, mas presença. A intimidade com Cristo exige tempo. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, o cara chegou agoniado para que ele já começar o trabalho, mas a gente tem que quebrar aquilo e separar o tempo para Deus. E esse tempo demonstra a nossa prioridade e demonstra a nossa renúncia. A gente está deixando outras coisas de lado para buscar primeiro a Deus. Você leva isso para o seu coração, guarde para Deus tempo, priorize esse tempo acima das coisas que você vai fazer, porque sempre vai haver distrações. E a renúncia, porque é muito fácil nós acordarmos e já botando um programa desse policial e passar meia hora só vendo coisa ruim, e quando vê dá 10 horas da manhã e a gente não foi à Bíblia. As distrações materiais, a correria da vida e o apego às coisas passageiras sufoca a nossa vida espiritual. Em Mateus 6:21, ele vai falar o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E por evidência, é uma coisa tão fácil de ver onde está o nosso coração, onde está o nosso foco. Você ama Jesus? Amo. Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana? Aí a pessoa pega de calças curtas, né? Como a gente consegue essa intimidade com Jesus Cristo? Quais são as ações? Separar diariamente um tempo intencional de oração e palavra. Esse tempo não é negociável. Tratando esse momento como prioridade espiritual. Eliminar ou reduzir as distrações, como eu falei o exemplo da televisão, às vezes até uma caminhada, alguma coisa que você vai fazer, e buscar a presença de Deus com sinceridade, não apenas pedindo bênção, mas desejando comunhão e transformação. E assim, um momento que nós somos tão importante na vida dos outros é quando nós estamos fazendo oração de intercessão. Quando a gente está fazendo a oração de intercessão, a gente está amando mais ao próximo. A gente está com cuidado, com carinho, está entregando ele na mão de Deus, pedindo para Deus cuidar. E eu creio que isso é muito valioso para Deus. Depois de buscar essa intimidade com Jesus, nós precisamos de consagração. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que o vosso culto racional. Então, consagrar-se é fazer uma entrega total para Deus. Tem um louvor muito bonito, né? Que a Deus, entrego todo o meu viver, né? De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego às tuas mãos, ó Senhor. Isso é consagração. E que a gente possa dizer: Senhor, minha vida não me pertence mais, eu estou consagrado para Ti. Amém? Amém. Natural. Nós devemos, para conseguir isso, entregar conscientemente todas as áreas da nossa vida para Deus. Devemos avaliar constantemente as nossas atitudes e escolhas. E devemos praticar disciplinas espirituais como jejum, oração, renúncia, para demonstrar que a gente está realmente nos consagrando para Deus. Essa consagração, a gente está com um tempo tão focado para Deus que essa consagração ela vai levar a gente para outra coisa fundamental, que é a santidade. Como que eu posso estar consagrado para Deus para fazer as coisas para Ele com tempo, com prioridade, com intensidade, sendo que eu estou fazendo as coisas erradas? Tem sentido? Então, isso automaticamente, nós aprendendo os versículos e praticando quando nós estamos nos consagrando, automaticamente nós estamos nos santificando. Então, uma coisa vai terminar trazendo um benefício. 1 Pedro 1,15. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vejam, tem um versículo bíblico que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aqui, eu acho linda a Bíblia, porque o versículo se completa. E tem um versículo, eu acho que em Isaías, que diz: é uma porção de instrução aqui, outra ali, você vai juntando e você tem o conhecimento todo. Por isso que a gente não deve nunca basear-se muito em um versículo só, porque ele se completa e vai ficando maravilhoso, não é? Então, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas, em que momento? Em toda a vossa maneira de... Então, está na escola, está no trabalho, está na pelada, está no trânsito. Tudo isso que vai mortificando a nossa vontade natural de fazer as coisas, está forçando uma transformação na gente ou não? E essa transformação que está acontecendo na gente está gerando frutos de que tipo? Não é de financeira, é de mudança do ser. Então, isso daí é um aspecto, é um ponto focal do Evangelho que talvez não esteja sendo tão trabalhado nesses dias. Porque as pessoas vão atrás do emprego, da recuperação do casamento e de tantas outras coisas. E quando na verdade, quando você obedece, quando você busca viver Jesus, a liberação já está acontecendo na sua vida. Então, a pessoa está fazendo tudo errado e vai para um culto de libertação. Não vai dar certo. O outro não foi para o culto de libertação, mas está se esforçando para fazer tudo certo. Esse daí provavelmente vai ter mais sucesso. Está entendendo? Então, que Deus nos ajude para nós nos esforçarmos
a partir de agora que Jesus está conversando conosco, para sermos santos em todas as áreas da nossa vida. E essa santificação nós conseguimos através da consagração, que vai nos levar à santificação. Agora, quando nós estivermos nesse estágio, estivermos consagrados, já santificados, sabe o que vai nascer em nós? Nós vamos conseguir resplandecer o amor de Deus através do amor próximo. Por quê? Nós aprendemos tanto de Jesus na nossa santificação e consagração, que a gente vai começar a fazer as coisas que Jesus fazia. Então, ser compreensivo, não ter preconceitos, autocontrole, palavras de edificação. Vocês viram como mudaram? E você percebe que agora nós começamos, mesmo que talvez de longe, mas resplandecer em Cristo. Veja que a gente não botou uma gravata de primeira linha, a gente não botou um sapato bem polido, a gente não está chegando num carro novo, mas a gente está representando e está fazendo isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. É Jesus. Mesmo assim, glória a Deus. Aleluia. Então, do fundo do meu coração, meu Deus, seguir Jesus, buscar Jesus e pedir essa transformação, sucesso que eu quero para a minha vida nesse ano novo, é isso. Glória a Deus. Não adianta eu conseguir um emprego para ganhar 3 vezes mais e eu ficar mais arrogante, ficar mais fabuloso, ficar humilhando as pessoas, ficar me achando melhor e até achar, não, preciso de Deus, não, para que preciso de Deus? E Jesus, ele vai dizer assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisso todos conhecerão que serão meus discípulos. Essa história de amar uns aos outros, às vezes é difícil de acontecer até dentro da própria família. Você vê que uma pessoa está com dificuldade, mas você está com uma indiferença. Você está, uma expressãozinha do mundo, pagando de doido. Não está percebendo que o outro está na dificuldade, não. Que precisa de um conselho. Mas você está muito consciente que você é cristão e que você vem seguindo já há mais de 20 anos. Mas a pergunta é: em meu lugar, o que faria Jesus? Jesus ia pagar de tudo também? Então, minha gente, é lindo o que Jesus quer fazer na vida da gente. E a gente seguindo e conseguindo incorporar esses hábitos dessa maneira, esse estilo de Jesus, com certeza nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que estiver. Porque em Mateus ele diz: eu não estou buscando os certinhos, eu estou buscando os pacificar. Aí tem cristão que não fala com o primo, não fala com o irmão, está com raiva de um, está com raiva de outro. E assim, o irmão Carlos sempre diz: é difícil ser cristão. Botar a aparência, botar a capa é fácil, agora ser cristão é difícil. E por isso, eu estava comentando com ele, quando Jesus ensinou a oração, Jesus disse: Pai, perdoa os nossos pecados. Então, meu irmão Carlos, se a gente tem 20 anos de igreja e a gente está orando como Jesus pediu, e ele pediu para a gente dizer: perdoa os nossos pecados, é porque Jesus sabia que depois de 20 anos de igreja a gente ainda está pecando. Então não dá para dizer: não vou para a igreja porque o povo lá está pecando e eu só vou se for por nunca pecar. Se nunca pecar, eu já sou Jesus. Não é? Então, quando nós buscamos a consagração e a santificação, nós vamos receber de presente essa vontade de ajudar os outros. E vejam, pessoal,
que esse ajudar, preste atenção nisso, é muito profundo, esse ajudar produz salvação, porque Jesus disse: venham para cá, minhas ovelhas, e vão para o lugar que já está reservado para vocês desde a criação do mundo. Vocês são abençoados. Por quê? Porque vocês ajudaram a viúva, porque vocês ajudaram o órfão, porque vocês ajudaram o estrangeiro, porque vocês ajudaram o faminto. Veja que ele só está falando de amor próximo e cuidado. Aí ele diz: e vocês, bobos, vão para a condenação eterna. Aí, mas por quê? Porque eu tive fome, vocês não me ajudaram. Eu tive sede, vocês não me deram água. Vocês não ajudaram a viúva, vocês não fizeram nada. Então, às vezes a gente se prende em princípios bíblicos, discute, faz rodas de debate, isso, aquilo, outro, e sai algum como vencedor porque tem mais conhecimento. Mas mesmo assim, aquele que tem mais conhecimento e que ganhou o debate, ele não está fazendo essa parte. Só que nesse cenário, o que salvou as pessoas foi o amor ao próximo. Não foi títulos, não, eu sou formado em teologia, não, eu sou formado em... Não foi isso não. E o último ponto, pessoal, é provar o amor próximo através da intensidade, do entusiasmo na propagação do Evangelho. Como eu já falei aqui, a parábola do semeador, 3 terrenos deram frutífero e só um deu certo. Mas mesmo assim Jesus disse: vai e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, te sente como uma ferramenta na mão de Deus. Às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp e até você foi sensibilizado pelaquela mensagem, mas você não envia para ninguém. É como se você disse: eu sou de Jesus, mas você não está vestindo a camisa. É como se nós fôssemos um time e eu digo: ó, pessoal, vamos sair, a gente tem que entregar 10 mil mensagens. Aí tu vai, mas tu não se interessa em entregar nenhuma. Só que Jesus, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, tá? Mas antes ele está pedindo, na verdade está determinando que a gente compartilhe a palavra dele. A gente semeia. Nós não precisamos ter o peso nas costas de que a pessoa não aceitou, porque esse trabalho de fazer crescer é do Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele disse: eu estou à porta e bato, mas se você não abrir, eu não vou entrar força. Então, queria eu ter a capacidade de imputar essas informações e obrigar essas informações na sua mente. Mas não é assim que funciona. Você recebe e o Espírito Santo vai trabalhando. E aí, se você tiver a sensibilidade de abrir o coração para ele, vou dizer uma frase forte: dê uma chance para Deus. Vou dizer outra frase forte: não fique se enganando, se achando amigo de Deus. Vou dizer outra frase forte: recebi no meu celular mensagem poderosa de Deus, Deus te guie, Deus te abençoe, Deus te diz, só que eu sei que a pessoa não é cristã, a pessoa não aceitou Jesus. Ela está na maior armadilha que pode ter na vida dela. Ela se acha que está fazendo as coisas de Deus, mas sequer pode ser chamado filho de Deus, porque filho de Deus são aqueles que aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como você chegar e alertar essa pessoa para isso?
Porque Jesus está cheio de amiguinho. E de verdadeiros adoradores, buscadores dele. Tá não. Tá não. Inclusive dentro da própria igreja. Então, pessoal, que esse material possa nos levar à reflexão, porque o importante, mais depois de conhecermos essas coisas tão maravilhosas que Jesus deixou para a gente, é que nós possamos refletir e dizer: ó, eu preciso ir por esse caminho. Até porque Jesus disse: se eu não tivesse vindo aqui e conversado isso com vocês, vocês teriam desculpas, mas agora vocês já sabem. Para que finalizar com relação à intimidade com Jesus através do Espírito Santo, eu vou passar só um versículo que eu achei o mais poderoso, mas o resumo é o seguinte: a intimidade com Jesus Cristo através do Espírito Santo é crucial para a vida cristã. Pois o Espírito Santo, o Consolador, nos capacita a conhecer, amar e viver como Cristo, revelando a verdade de Deus. A forma de formação da gente é o Espírito Santo, nos guiando, transformando e fortalecendo para vencer o mundo e cumprir a vontade de Deus, sendo o Espírito Santo a base para uma vida de santidade, poder e paz. Com o Espírito sendo nosso parceiro e amigo íntimo que habita em nós. Jesus, ele não ia deixar o Espírito Santo para conviver conosco só por viver. Não é desse jeito. E o versículo que eu quero deixar aqui, eu tenho 5 pontos que diz o seguinte: transformação e santidade. O Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo, nos ajudando a viver sem pecado e a sermos santos, que é a vontade de Deus. Nós vimos versículos para isso. Poder e vitória. O Espírito Santo traz poder. Ninguém consegue nada de milagre, de uma sensibilidade para alguma situação na vida das pessoas, sem o Espírito Santo agindo nele. Não consegue. Porque se a pessoa fizer isso, está fazendo do homem, não do Espírito Santo, não de Deus. Então o Espírito Santo traz poder, amor e moderação, dando-nos força para vencer o mundo e as tentações, pois somos mais que vencedores em Cristo. O Espírito Santo traz paz e direção. Ele proporciona paz, segurança e direção clara, nos livrando da covardia e do medo. Ajuda a termos um conhecimento profundo de Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a conhecer o caráter de Jesus e ter uma amizade profunda com Ele, revelando seus segredos e propósitos para a nossa vida. Ele nos leva a uma vida autêntica, nos move da hipocrisia para a transparência, nos esvaziando de nós mesmos para sermos cheios dele, um parceiro amigo e comandante em nossa jornada. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós começamos destacando e colocando Jesus Cristo no lugar devido que ele merece. A irmã falou, depois o irmão falou, e nós tivemos consciência disso. E o Espírito Santo trabalhou tão bem nesse trabalho que nós fazemos hoje, que agora faltava o quê? A nossa ação em relação a eles. Amém? Amém. Então nós vamos buscar nos consagrar. Digo, preciso me consagrar. Preciso me consagrar. Eu preciso me santificar. Eu preciso me santificar. Se eu conseguir me consagrar e me santificar, Se eu conseguir me consagrar e me santificar, eu vou conseguir produzir o amor de Deus. Produzir o amor de Deus. o amor de Deus, não é? E eu vou ter vontade, desejo de que
esse mesmo amor que me alcançou, alcance As pessoas. eu vou me esforçar dentro do meu lar para aguentar algumas coisas, para aumentar a minha empatia, para não ser tão condenatório, mas sim conselheiro, para ajudar pessoas para vir para Deus. Amém. Porque a Bíblia vai dizer: não use sua boca para dizer palavras turvas, mas sim palavras que edifiquem, que ajudem, que orientem. Não adianta eu jogar uma palavra pesada que ao invés de ajudar vou destruir mais ainda a pessoa. Então nesse momento a gente faz outra vez aquela pergunta: Jesus Cristo faria o que no meu lugar? Então assim, Jesus nos chamou aqui hoje para ter essa conversa profunda, mostrando, direcionando por onde nós devemos ir. Hora nenhuma, versículo nenhum teve estimulando você a ser egoísta, a ser arrogante, a buscar coisas materiais, mas nós sabemos que Deus quer dar vida e vida em abundância, e pelo nosso próprio trabalho, pela maneira de uma vida regrada, porque não gasta com tantas coisas erradas, a gente termina tendo uma melhoria, uma condição melhor de vida. Deus quer isso para nós também. Amém? Amém. Mas Ele diz: buscai primeiro as coisas celestiais, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que para o ano de 2026 nós não vamos esperar até lá que nós já possamos estar buscando viver, respirar, caminhar, sentir Jesus através do Espírito. Amém? Amém. Querido Deus, glorioso Pai, te agradeço, Pai, por tudo que foi feito aqui. Te agradeço pela tua presença, te agradeço porque tu inspiraste cada filho teu a trazer esse manjar celestial para nossas vidas, Pai. Tu sabes que alguns de nós antigamente andavam em lugares errados, com pessoas erradas, destruindo o corpo, com devassidão, sem limites, caminhando, ignorando teus ensinamentos, teu amor, fazendo família sofrer, decepcionando filhos. Mas tu fosse tão maravilhoso conosco que tu nos arrancaste daquele lugar e trouxeste para a tua presença, Pai. E nós só temos que agradecer. E a palavra diz que quanto mais foi o grau de pecado, mais o poder do perdão fez efeito e a pessoa vai amar mais ainda. Então, Pai, eu te amo, porque tu tirasse aquela sujeira, aquele causar sofrimento, aquela vida caótica que estendia mau exemplo para os meus filhos. E como tu fosse bondoso, Pai, já faz quase 25 anos que tu tem me dado forças, que tu tem tirado sofismas, pensamentos, o inimigo se levanta, mas tu fosse tão maravilhoso conosco que a nossa família toda é cristã, então fica um orando pelo outro. Glória a Deus, aleluia. Isso é importante que o esposo ore pela esposa, o filho ore pela mãe, a mãe ore pelo filho, porque nós formamos uma rede forte de oradores e intercessores. Glória a Deus. E eu peço, Paizinho, que tu permitas que isso aconteça em todas as famílias aqui, Pai. Amém. Todas as famílias, porque se um está fraco, se um está sendo tentado, tem alguém do próprio sangue intercedendo por ele. Pai. Muito obrigado, Pai.
fica conosco, que a gente saia desse momento aqui, mas que continue sentindo tua presença conosco. Aleluia. E destrói, Pai, destrói todo e qualquer bloqueio, sofisma que ainda possa estar bloqueando pessoas de abrirem o coração para ti, de viverem e desfrutarem da maravilha que é estar contigo. Não vai ser um filme de contos de fada, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele também prometeu: eu estarei contigo, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que estamos comemorando neste Natal. Amém. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém Glória a Deus. que não é cristão, que gostaria de entregar a vida para nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite? Alguém que já foi cristão, que está afastado e quer, eu digo, dar uma chance para Deus, mas na verdade é dar uma chance para você mesmo. Glória a Deus. Alguém? Amém, glória a Deus. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, seja conosco, em nome de Jesus, e que Ele siga nos abençoando a cada manhã. Amém. Amém. Glória